Tem pessoas que dizem que a arma é bom porque protege, mas uma arma em mãos de uma pessoa que tem algum problema nunca é bom. Às vezes o alvo é errado e tira a oportunidade de realização de um inocente. Eu não tinha nada a ver com aquela discussão. Eu não me envolvi naquela briga. Eu não me envolvi na briga. Eu não fui defender ninguém. Não eram meus amigos. Eu não conhecia. Meu tio não conhecia. Foi como se fosse um temporal que veio, escureceu, fez o estrago e foi embora. Antes dessa conversa eu queria beber água. Não me sinto sedento, eu só queria beber água que vocês bebem. Sinto que deve ter gosto de frutas. As mesmas frutas que eu sinto tanta falta. Boa noite, meu irmão. Que fruta tu mais gostava? Ameixa. 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 É muito bom, né? O chá de ameixa é uma lembrança. Que tipo de lembrança ele traz? Somente uma lembrança de quando pensávamos que era possível recuperar o corpo. Esse corpo eu não entendo muito bem sobre o corpo. Mas é aquele corpo que antes a gente achava que era nosso. Um corpo que nos traz tanta saudade e tantas lembranças. E aí dizem, irmão não se apega ao corpo, porque ele não existe mais. Aí eu pergunto, como eu não vou me apegar ao corpo? Se foi através dele que eu aprendi tanto, vivenciei tantas histórias, fui reconhecido por familiares e amigos. O mesmo corpo que eu olhava pelo espelho e via. Às vezes esse corpo me mostrava que estava inquieto, nervoso, irritado. Às vezes ele tinha momentos de bondade, saudade, felicidade. Esse corpo demonstrava toda a minha emoção, boa e ruim. E até a neutra, naqueles dias que a gente está simplesmente sem fazer nada, só perdendo tempo. E aí dizem, hoje eu vou ficar sem fazer nada. Deveriam me dizer, hoje eu vou perder meu tempo, jogar fora. Mas são coisas que não são ensinadas, nem pelos pais, nem em escola alguma.
Ou o senhor já ouviu falar que ficar sem fazer nada é perder tempo? Eu nunca ouvi. E aí, era esse corpo que a gente usava para perder o tempo. Mas também para aproveitar o tempo. Para remangar, arregaçar as mangas e fazer algo pela vida. Mas se formos pensar em tempo, o tempo destinado a não fazer nada é maior do que os outros. Não vou lamentar. São só palavras. Não, mas o teu raciocínio tá muito inteligente, assim, tá fácil de entender. Porque realmente, o que tu falou é a pura verdade. A gente tem que ter muita gratidão ao corpo, né? Através dele a gente aprende muitas coisas, na verdade. E quando a gente usa para fazer algo bom, aí a gente aprende mais ainda. O corpo, eu poderia dizer que ele é uma carta de apresentação. Eu poderia dizer que ele é a extensão do meu pensamento. A partir do momento que eu desejo alguma coisa, ele vai lá e me traz ou faz o que eu quero. Porque eu sei, já vi que fazem coisas incríveis sem o corpo, somente com o pensamento. Mas eu não consigo fazer isso. Eu não consigo entender qual é esse mecanismo. O que leva a ter esse... O que eu posso falar? Poder. Conhecimento. Não sei. O que é? E como é que tu está agora, meu amigo? Saudoso. Da minha namorada. Já pedi para ir ver ela. Eu sonhei com ela. Sonhei com ela. Eu queria contar as coisas que ocorreram depois daquela malandragem toda. Queria contar muitas coisas, ela não ia acreditar. Mas mesmo não acreditando, eu vou contar o dia que eu encontrar. E vou dar um alerta também para ela. Mas eu acho que poderia contar, se não for interferir nela, na vida dela. Porque quem sabe ela não esteja vendo depois essa conversa nossa, entendeu? Ela vendo. Vim aqui. A gente faz um registro do que a gente conversa e aí a gente bota em papel. Então muitas pessoas têm conhecimento.
Como eu vou fazer isso? Começa contando como vocês se conheceram. Tá. Meu nome é Roverley. Roverley. Mas a minha mãe me chamava de Roberto. Roberto. O meu pai colocou o nome Roverley, mas a minha mãe queria Roberto, por causa do cantor que ela era. Era fã? Roverley, era Roberto. E ela me chamava de Roberto. Muitos me chamavam Roberto. Então, se disser o Roberto, o Roverley, não vão entender quem é. Tem que ser Roverley Roberto. Tá. O nome da minha mãe era Divania. Ivania? Divânia. Ivânia? Divânia. Divânia. Eu não me lembro o nome do meu pai. Não me lembro. Ele chamava ele de Rochinha. Rocha. Rochinha, seu Rochinha. Seu Rochinha. Rocha. Rocha. Então, eu fui mandado para trabalhar. Trabalhar junto com o tio que morava na cidade próxima onde eu morava. Onde eu nasci, me criei, eu fui ajudar o meu tio. Porque o meu tio ficou muito doente e ele já não conseguia fazer. Ele tinha um armazém e ele às vezes ficava muito cansado. Então eu fui ajudar. Mas ele ficava junto comigo. A minha avó, a mãe da minha mãe, morava junto com meu tio e a minha tia. Ele tinha muitos filhos, mas nenhum quis ficar morando com ele. É uma vida muito igual sempre. Eu fiquei com ele ajudando. Tinha 16 anos, aí chegou a época de servir o exército. Era o sonho que o meu pai tinha. E a minha mãe dizia, o Robertinho não vai servir o exército, porque ele tem que trabalhar. Ele não vai. Você era filho único? Não. Tenho mais irmãos e irmãs. E a minha mãe cria 2 netos também. As crianças, o filho da minha irmã. Ai, como é difícil de lembrar essas coisas, as pessoas, a vida. E o engraçado é que quando a gente está lá, acordando, passando dias, horas, a gente não valoriza esses momentos tão importantes com essas pessoas tão amadas. Isso é muito recorrente, eu acredito.
Então eu fiquei trabalhando, ajudando meu tio e as coisas estão meio confusas na minha cabeça. Me desculpa a lentidão, tá meio... E eu ajudava naquilo que eu sabia fazer, sabia e tal, mas eu não gostava muito de fazer duas coisas no armazém do meu tio. Era fechar a conta. Eu tinha muito receio de fazer errado. De contabilidade, né? Fechar as contas. Sim. Muitas pessoas compravam e iam anotando lá. Eu não gostava disso, tinha receio de errar. E errar contra o meu tio ou contra alguém. Então, quando tinha que fazer, eu fazia, mas era muito lento. Muito lento. Ia muitas vezes até ter certeza. E outra coisa que eu não gostava de fazer era a divisão de quilo. Quilo. Meio quilo. Sim. 200 gramas. 2 quilos e 500. 5 quilos. Não... Mas não tinha balança? Como é que funcionava? Tinha, eu não gostava de mexer com essas coisas. Eu não gosto dessas coisas. Não tenho saudade disso. Eu ajudava, vassourava tudo, limpava, arrumava, fechava, consertava as coisas que tinha que arrumar, recebia as mercadorias, colocava etiqueta, tudo ali. O que eu achava muito bom era o cheiro. Misturava todo o cheiro de tudo. E era um cheiro muito, muito diferente. Qual o cheiro que te dá mais saudade de sentir? Era o cheiro dos fumos de rolo. Esse fumo ficava lá. Ficava todos defumados também. Porque o meu tio, ele, quando era mais jovem, ele fazia as linguiças, os patês, os salame. Mas depois foi ficando mais velho, ele comprava. E aí ficava tudo. Vocês atendiam no sistema de balcão? Balcão. Ah, que legal. Balcão. Muito bacana isso. O que eu não gostava era de fazer divisão de quilo. Não, isso não era muito bom. E quando chegava um pinguço? Chegava, tomava conta do ambiente, não ficava constrangido, falava sem parar. Contando as histórias. Meio caindo por cima das coisas. De repente começava a chorar. Depois já pegava as compras e ia embora. Trabalhasse por muito tempo lá? Sim. Comecei com 16, 17. Aí 18, não
fui servir pátria. Até hoje eu penso que isso foi ideia da minha mãe. É provável. Ai, agora eu me lembrei. Foi. Foi. Uma tarde, Ah, tardinha, caindo o sol, outono, caindo o sol, já entrando a noite. Faltava pouco para fechar o armazém. Chega um vizinho que tinha passado uma temporada em outro estado. Na casa, não sei se era da esposa, não lembro. E veio para rever os tios, que era um amigo dele. E eu estava lá. Ele me conhecia. Entrou, saudou todos. Quando eu olhei atrás dele, uma moça muito envergonhada. Franjinha, cabelo preto, abaixo do ombro. Um macacão? De jeans, bota por cima e uma blusa. Me interessei na hora. Uma moça bonita. Foi amor à primeira vista. Moça muito bonita. Aí depois que o amigo do tio saiu, foi embora, eu perguntei pro tio quem era a moça. O tio disse que era uma sobrinha que veio para ficar umas férias, uma temporada com ele. Com eles, a família. Eu já fiquei pensando, amanhã eu vou começar bem cedo no trabalho. Porque posso receber a visita. Nunca penteei tantos cabelos. Separei mesmo. E assim eu conheci. O nome dela era Luzia. Luzia. É, Luzia. Sim, sim. Luzia. Tantos planos. Tanta conversa. Eu penso que Deus não deveria permitir que se fizesse tantos planos se o desejo dele era nos ter junto a ele. Os planos são motivo de uma saudade muito sofrida para mim. Porque tudo aquilo que eu vivi, de certa forma, me traz uma saudade. Mas os planos me traz uma falta sofrida de algo que eu não realizei.
Então, é um sofrimento diferente. E é uma saudade que não tem a ver com o corpo que ficou, mas sim com os desejos de realizar. Eu nunca gostei muito de estudo, mas eu gostava de ler. Eu gostava de conversar com pessoas mais velhas, que contavam histórias, que traziam tanta coisa, tanta experiência. E ali, trabalhando com meu tio no armazém, a minha tia, eu conheci tantas pessoas e eles sempre contavam alguma coisa. Isso me deixou, eu posso dizer rico, não? Rico. Rico de experiência que não era minha. Sim. E ao mesmo tempo tinha sonhos que não foram realizados. Eu não tive tempo de colocar em prática esses sonhos. É o sonho de uma vida que foi interrompida. Por quê? Não sei. Tem pessoas que dizem que a arma é bom porque protege, mas uma arma em mãos de uma pessoa que tem algum problema mental e emocional nunca é bom. Às vezes o alvo é errado e tira a oportunidade de realização de um inocente. Eu não tinha nada a ver com aquela discussão. Eu não me envolvi naquela briga. Eu não me envolvi na briga. Eu não fui defender ninguém. Não eram meus amigos. Eu não conhecia. Meu tio não conhecia. Foi como se fosse um temporal que veio, escureceu, fez o estrago e foi embora. Eu sei que até hoje eles não foram pegos. Não quero aqui pedir para que isso aconteça. Não é o meu desejo. Afinal, isso já passou. Não muda nada. Já aconteceu. O sofrimento que causou já aconteceu. A minha mãe sofreu, meu pai, meus irmãos, meu tio, minha tia, a minha amada noiva e eu. Mas não vai mudar. O estrago já foi feito. Existe lembrança que a gente não gosta, porque é como se vivesse novamente aquilo. Sim.
quando eu senti aquele calor, eu caí no chão. Eu caí. Não senti mais dor nenhuma, mas não conseguia levantar do lugar também. Comecei a ouvir muita gritaria e eu não queria mais fechar os olhos. Mas eu tive que fechar. Algo mais forte que eu, como se tivesse tomado algum calmante, alguma coisa muito forte, me fez fechar os olhos. Eu só ouvia. Até que de repente não ouvi mais nada. Mas eu também não via. Eu não ouvia. Era um silêncio. Silêncio. Não sentia dor. Nada. Somente o silêncio. Depois disso eu não me lembro. Me recordo que acordei em uma cama. O lugar parecia um hospital. Mas era muito calmo, não tinha muito barulho. Não tinha muito movimento de pessoas também. Era muito tranquilo. Tu sabia o que tinha acontecido nesse momento? Não. Ainda me encontrava muito sonolento. Inclusive estou sentindo um pouco disso agora. Talvez porque estou relatando. Um dia o médico que cuidava das camas que tinha nesse quarto chegou, puxou a cadeira e sentou e bateu na minha mão e chamou pelo meu nome, conversou comigo. Perguntou se eu já estava bem, se já estava pronto para levantar, como é que eu estava me sentindo. Eu disse que eu estava bem, mas que eu não sabia se eu conseguia levantar, porque eu não estava conseguindo sentir as minhas pernas. Ele disse que não, que eu ia sentir as pernas. E aí tirou o lençol que cobria minhas pernas, tocou no meu pé. Disse, olha, viu, tá sentindo? E eu senti realmente ele tocar nos meus pés. Eu senti aquela fisgada que veio do pé até do joelho veio até coluna. Eu senti. Aquilo me deixou tão feliz. Eu já pensei, já vou levantar, sair, caminhar, ver o que aconteceu, conversar. Então, realmente não sabia ainda nesse momento o que acontecia. E por ti, estava achando que era uma vida normal, assim, espírita. Normal, não sabia o que tinha acontecido, é normal. Eu não via ninguém conhecido, mas tudo normal. Tu lembra o nome desse médico? Não era para perguntar, né? Não perguntei, não lembro. E ele até usava uma roupa, um casaquinho branco com
um uma plaquinha, isso, azul, e na plaquinha estava gravado o nome, mas eu não lembro. Não lembro, ele usava uma camisa xadrez por baixo desse casaquinho branco, não sei o nome. Jaleco? Eu não sei se é isso. Ele usava uma camisa xadrez. E ele tinha, eu lembro que me chamou muito a atenção, ele tinha um anel no dedo e um relógio. O cabelo dele era castanho, meio de franja, meio crespo, compridinho no pescoço. Ele era bem jovem, eu acredito que ele era da mesma idade minha. E ele usava um óculos redondinho de grau. E aí, como é que foi que você saiu a primeira vez que saiu da cama? Aonde tu foi? Aí depois disso eu me lembro que a cama que eu estava deitado, eles levantaram um pouco a parte da cabeça. Isso. O quarto era um quarto comprido, deveria ter... Quanto que tem uma cama? Que tamanho é uma cama? Acho que 80 por 1,90 talvez. 2 metros uma cama? Aí entre o pé da cama e a parede tinha mais. Então o quarto deveria ter uns 3 metros e pouco. Só que ele era bem comprido, fundo. Tinha várias camas, uma do lado da outra, mas ficava espaço entre elas. E aí o pessoal que vinha, que não eram muitos, eles caminhavam nos pés da cama, assim, né? Que era esse corredor que ficava livre para eles passar, né? Então eu acredito que o quarto deveria ter não mais que 4 metros de largura, mas ele era bem fundo. Fundo, acho que uns 10 metros para mais, porque eram várias camas. E aí a minha cama, entrando no quarto, tinha a porta e a janela. E a minha cama ficava bem próxima à janela. Eu lembro muito disso. Lá no fundo eu não lembro o que tinha muito bem. Eu sei que tinha várias camas, todas do meu lado, né? E ainda as camas. E aí levantaram a cabeça, a minha cabeça, a cama levantou. Sim. Eu já me senti mais confortável. Aí entrava uma senhora, vinha com uma bandeja, e ela era muito engraçada, porque ela era pequenininha. Ela parecia uma anãzinha, bem pequenininha, mas era uma senhora já. E ela entrava com a bandeja e dava boa noite, boa tarde, e cumprimentava e dizia como estamos hoje, e já entregava aquela bandeja, um por um ela dava. E aí era um pratinho de vidro transparente, como eu quero te dizer exatamente. A minha tia usava um prato desses quando ela fazia doce de calda. Era um prato meio fundinho, redondo, mas ele era fundinho. É como se fosse um funil, mas era um pratinho de vidro. E ali, sabe como que eu via aquele alimento? Parecia uma sopa de abóbora, só com abóbora desmanchada, porque era
cor de abóbora laranja. E era bom? Eu não sentia muito gosto. Morninho. Mas eu ficava satisfeita. Era para tomar com canudo. Ah. Isso são lembranças que eu tinha. Como a gente vai puxando a memória e vem vindo, não? Assim as lembranças vão vindo, vão vindo. Vão vindo. Eu lembro que antes de anoitecer tocava uma campainha. Tocava aquela campainha antes de anoitecer. Aí em seguida anoitecia. Aquela janela que eu ficava perto da minha cama já não entrava mais luz do dia, já ficava escurinho. Mas tinha luz, uma meia luz no quarto. Aquela luz que é bom para dormir. Sim. Suave. Uma luz bem suave. Não sentia frio, não sentia calor, era uma temperatura agradável. Muito agradável. E esse hospital que tu falou, ele é o mesmo que tu está agora? Não. Sim. Pelo que tu falou, eu conheço assim. Tem o irmão Júlio, a dona Erna, que cuida dos pequenos, tem a dona Emília, tem. Eu vou te dizer, que talvez tenha conhecido, o João Paulo. Conhece ele? Conhece? Era o médico, Ah, João Paulo. por esse. Era ele, dizia no coisa, Nossa. na plaquinha. João Paulo, agora eu me lembrei. Nossa. João Paulo. Quando tu tiver oportunidade. Que idade ele tinha? Oxi. Não vou saber te dizer. Mas eu acho que ele era mais ou menos da tua idade. Uhum. Quando tiver oportunidade, conheça a história dele, conversa com ele. Conversa com ele. Tô muito emocionado, cara. O que foi? Porque eu lembrei o nome. Sim. E ele me deixou muito feliz, porque ele me mostrou que eu conseguia mexer os pés. Eu me lembro que foi depois desse momento que eu comecei a me sentir bem mesmo. Depois da visita, que ele puxou a cadeira e sentou, bateu na minha mão, perguntou como que eu estava, conversou, me falou umas coisas. Aí eu me senti mais alerta. E que eu me lembro foi uma das primeiras pessoas que conversou comigo. Por isso eu me emocionei. Conversa com ele depois, quando tiver oportunidade. Ele tem uma história magnífica. Magnífica. Meu amigo. Como as histórias se encontram e se entrelaçam. Esse mundo é muito pequeno. É muito pequeno. A única coisa é que a gente não pode mais conviver com algumas pessoas que
tão importantes. São tão importantes. Eles continuam sendo importantes. Mas estão tão longe. Não. Só é ver que eu acho que não... É tudo tão impossível. É como se a gente quisesse tocar a lua e não consegue. Tô vendo, eu sei que ela tá lá, mas eu não consigo tocar. Eu sinto muito que tenha passado por isso. Essa dificuldade que eu encontro. Mas te lembra que tu foi uma boa pessoa, uma ótima pessoa. Tu deixou a marca em todos os teus familiares que tu convivesse. Entendeu? Isso nada se apaga. Nada se apaga. Tudo permanece vivo, Claro. distante, mas vivo. Sim. E eu conheci essas pessoas que eu não conhecia, que me cuidaram, me cuidam. E por isso eu sou agradecido. Isso eu sou muito agradecido. O incrível é que eu sei o que aconteceu comigo e foi tudo muito rápido. Tudo muito, muito rápido, muito... Eu senti muita a injustiça, porque eu não fiz nada para merecer isso. Eu não me envolvi na briga. Eu nem conhecia as pessoas. Você estava brigando no bar ou... Assim, E talvez eles nem se conheciam mesmo. não, estava de passagem. Não eram do lugar. E aí um encrencou com o outro e aconteceu a tragédia. Aí eles ficaram bebendo por algum tempo. Mas tu não deve pensar nisso, amigo. Tu não deve te concentrar nesse tipo de pensamento. Entendeu? Como tu mesmo já falou, passou, né? É sofrido, só que tenta não te ligar mais a esse tipo de pensamento. Vai vir novos sentimentos para ti. A partir do momento que tu se sentir cada vez melhor, os teus familiares também percebem que tu tá melhorando, entendeu? Como que eles vão saber? Através do amor que une vocês. Essa emoção que sentisse agora, talvez a tua mãe tenha sentido uma lembrança, sentido essa emoção que tu sentisse. Eu queria tanto que ela soubesse que eu tô tão bem. Sim. Que eu já tô ficando sentado, mexendo as pernas. Tomando a sopa de abóbora. Tenho certeza que ela não ia acreditar, porque eu não gostava muito de abóbora. Muito menos de sopa.
Coisas tão pequenas que não se dá o devido valor, mas que em determinados momentos são só o que sobra e que nos anima. Isso é muito interessante. Que anima, que fortalece, que faz a gente se sentir vivo. Vivo de novo. Vivo. Interessante, né? Se os familiares da gente soubessem que a gente está bem, que a gente Se eu conseguisse mandar uma mensagem, se eles me vissem onde eu estou, eu vou voltar pro quarto agora. Tudo bem, meu amigo. Quero agradecer muito por essa visita. Agradecer pelas memórias. Vou procurar o João. É João? João Paulo. João Paulo. João Paulo. Diz pra ele que o Jean, que é o meu nome, mandou um forte abraço pra ele. Já mandou um abraço pro João Paulo. Prazer ter te conhecido, amigo. Prefere que eu chame de Robertinho ou de Vanderlei? Eu até tô achando bonito o meu nome. Isso? Tudo ficou mais bonito. Roverley. Gratidão por ter te conhecido. Você tá num lugar muito bom. Eu vou voltar aqui e falar de novo. Pode voltar quando você quiser. Eu sei que é aqui, agora eu vou vir. Eu vou vir.